Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos conversar um pouquinho nessa videoaula sobre as preposições at, on e in, tudo bem? Então, como a gente falou, são as prepositions, que tem essa função aí representada pelo símbolo de amarrar, de unir, tudo bem? Então, aqui nos contextos, eu vou mostrar para vocês que as preposições são palavras que ligam, que unem, que conectam, reúnem e juntam, assim como as conjunções. Só que aqui eu coloco uma observação para vocês, porque conectar implica em ter relação de sentido. E as preposições nem sempre terão essa função. Muitas vezes elas estarão lá apenas para realmente ligar, pela função estética, de organizar e de estruturar uma frase. Então, vamos ver. Aqui, eu mostro para vocês um exemplo de uso da preposição, no caso, at. I start work at 7 in the morning. Ou seja, eu começo o trabalho às 7 da manhã. Vejam que I start work 7 in the morning. Então, eu não precisaria, para entender a mensagem, eu não precisaria dessa preposição. Mas, nesse caso, apenas para fim estratégico, de ligar, de organizar, eu coloco a preposição. Essa é basicamente a função da preposição, tudo bem? Em alguns momentos, como a gente vai ver, ela vai ter relações de sentido, mas nesse caso apenas para ligar. As preposições, principalmente o at, o in e o on, a gente vai ver que elas vão estabelecer para a gente duas relações diferentes, de tempo e de espaço. E a gente vai conversar sobre cada uma delas dentro dessas relações. As prepositions em relação de tempo, tá? A gente tem ali o at, o on e o in com proporções de tempo. Como assim? At, um tempo mais específico, um momento específico. On, um tempo intermediário, um período de tempo um pouco maior. E o in, períodos de tempo mais extensos. Exemplo aqui para vocês de usos de at com tempo mais específico. I can't sleep at night. Eu não consigo dormir à noite. O momento específico é à noite. The school closes at the end of December. Então, final de dezembro é um período de tempo mais específico. The school closes at 5. A escola fecha às 5, um momento específico, tá? Horas são momentos específicos. Então, aí eu mostro para vocês aqui que o at será usado em casos de hora, 5, exemplo também midnight, quer dizer, a meia-noite, tá? Night, the end of, que é o final de alguma coisa, tá? O final da tarde, o final da noite, são momentos específicos. Aqui o uso de on, como eu falei, tempo intermediário. Do you work on Sundays? Tá? Você trabalha aos domingos? O domingo, ele é um período de tempo um pouco maior. Quando você pergunta se alguém trabalha aos domingos, você não disse em que momento específico essa pessoa trabalha no domingo. Ela pode trabalhar em vários momentos diferentes do domingo, tá? O período do dia é um período um pouco maior do que aquele em que a gente usa o at. Tudo bem? Christmas is on December 25. Então, aqui, o Natal é em 25 de dezembro. A gente tem ali uma data comemorativa. Um dia, um tempo, né, um pouquinho maior. The party is on December 25. A festa é em 25 de dezembro. Então, eu não digo em que, não é um momento específico desse dia em que eu comemore o Natal. O Natal ali vai ser comemorado durante um dia inteiro, até traz um pouco mais essa ideia de um tempo mais extenso. Se a gente for calcular que uma data comemorativa, a gente começa a lembrar dela um pouco antes, tudo bem? Mas aqui a gente consegue visualizar que o on será usado em situações em que não existe um tempo específico, é um período de tempo um pouquinho maior. Nesses exemplos acima, eu afirmo para vocês que vocês podem ou não usar o on, tá? Já que a gente tem essa ideia de um tempo intermediário, não é um momento específico, então eu posso ou não. Eu posso também perguntar para alguém: Do you work Sundays? Você trabalha aos domingos? E não necessariamente esse on vai fazer falta ali, neste caso, tá? Então, o on será usado em exemplos de Sunday, Monday, December 25, 26, Monday morning, Tuesday afternoon, Friday night, New Year's Day, datas comemorativas, partes do dia,
meses e dias específicos da semana. Tudo bem? O in, como a gente conversou, será em relação a tempos mais, né, períodos de tempo mais extensos. Olha só, I'm taking a trip on October. Olha só, eu faria uma viagem em outubro. Eu não estou falando a data, não estou falando em que momento específico de um dia, tá? Eu estou falando que eu vou viajar, né? Eu faria uma viagem em outubro. Outubro é um período, né, bem maior. Então, outro exemplo, the school closes in the summer. Como a gente sabe, as estações do ano, nesse caso o verão, dura aproximadamente 3 meses. Então, a gente não está especificando data para, né, o fechamento da escola. A gente fala que ela vai fechar durante um período maior de tempo. You were born in 2003. Você nasceu em 2003. Eu não disse a data do seu nascimento, eu digo só o ano em que você nasceu. Então, o período de tempo mais extenso. Exemplos, então, de quando a gente vai usar in. In April, June, 2009, 1968, quer dizer, anos. The spring, summer, fall, winter, as estações do ano. The morning, afternoon, evening, aqui a manhã inteira, a tarde inteira, o fim de tarde. Quer dizer, eu não estou falando exatamente em que momento isso aconteceu e nem é só um momento pequeno. Final de tarde pode englobar várias horas, por exemplo. Tudo bem? Atenção aqui, gente. Nós não usaremos at, on e in antes de this, né? This morning, this week. Every day, every week, né? Cada dia, cada semana. Last August, né? O último agosto, a última semana. Next Monday, próxima segunda. Next week, próxima semana, tá? A gente não vai usar o at, on e in antes dessas palavras. Em contextos de tempo, quando a gente imaginar que a gente quer falar de algum tempo a partir do momento de agora, nós, né, usaremos sempre in. Por exemplo, in 5 minutes, daqui a 5 minutos, né? Em 5 minutos eu vou fazer alguma coisa. In a few days, em poucos dias. In 60 weeks, tá? Em 6 semanas. In 2 years, em 2 anos. Algum tempo em relação a agora, a partir de agora, eu devo sempre usar a preposição in, tá? Com relação a esses períodos de tempo que ainda virão a partir de agora. Prepositions agora em relação ao espaço. Nós temos ali o at, indicando um lugar específico, assim como era tempo específico, agora é um lugar específico. O on vai dar mais para a gente a ideia de sobre alguma coisa. Sempre que você imaginar algo superficialmente, ele está sobre, a posição sobre alguma coisa. E o in geralmente vai trazer para a gente a ideia de dentro, tá? Você está em alguma coisa, mas dentro. Então, vamos lá. O at. Então, ideia de lugar específico. Olhem a ilustração de uma pessoa, né? No ponto do ônibus. There's somebody at the bus stop. Alguém no ponto de ônibus. Então, o at a gente vai usar para lugares específicos como exemplo. At the bus stop, at the door, at the traffic lights, at the top of page, at the end of street, at the street. Tudo bem? No ponto do ônibus, a porta, no sinal de trânsito, no topo da página, no final da estrada, tá? Então, agora a gente já viu o uso do on. Ideia de sobre, estar sobre alguma coisa, superficialmente, na superfície de algo. Então, eu tenho ali, who is that man on a motorcycle? Quem é aquele homem numa motocicleta? Então, eu posso dizer tanto who is that man on a motorcycle, quanto posso dizer who is that man on the motorcycle. Qual é a diferença? On a significa qualquer, já que o a é um artigo indefinido, um e uma. E on the, já que eu sei que o the é o artigo definido, o a, quando eu digo on the motorcycle, eu digo quem é aquele homem na motocicleta, uma motocicleta conhecida, tá? Então, o on, com ideias de espaço, eu posso usar on the shelf, on the wall, on the trees, on the grass, on the envelope, on the horse, on the bicycle, on a motorcycle. Então, prateleira, parede, é sobre a parede, sobre as árvores, sobre a grama, tá? Na superfície desses objetos, por exemplo. Tudo bem? E o in, a gente vai usar como a ideia de dentro, tá? É um na em algum lugar, porém com a ideia de dentro. Aí eu digo,
She works in a garden. Essa moça aí, ela trabalha num jardim. Na verdade, ela trabalha dentro desse jardim. Ela não fica sobrevoando o jardim, por isso que não é on. Ela trabalha dentro, né, do jardim, ok? Então, aí, da mesma maneira, eu posso usar she works in a garden ou she works in the garden, tá? Sendo que in a pode ser qualquer lugar, né, em um jardim. She works in a garden, em um jardim qualquer. E she works in the garden, ela trabalha no jardim, é um jardim que a gente conhece. O in, então, vai trazer pra gente ideias de locais onde você pode estar dentro, tá? In a store, in a room, in a car, in the water, in the garden, in the park, in Brazil, in the river, in the ocean, in the north of Italy, in a big city, in the country, ok? Então, aqui a gente vai ver mais usos de at work, at station, at post office, in the party, at the doctor's, at my sister's, at the nice hotel. Aqui, at the doctor's and my sister's, a gente usa muito quando a gente fala assim, eu tô lá na minha mãe, tô lá na minha irmã, tô lá no doutor. Na verdade, você tá no consultório do doutor, né? Ou na casa da sua irmã. Mas aí você abrevia, você diz, eu tô no médico. É porque dá ideia de posse, tá? Esse apóstrofo S, né? Esse símbolozinho parecido com uma vírgula, indica que você está em algum lugar que pertence ao doutor ou em algum lugar que pertence à sua irmã. E geralmente traz pra gente a ideia de que você está, tô lá na minha irmã, tô lá no médico. Na verdade, você está em algum lugar que pertence a essas pessoas. Tudo bem? Então, o at é muito usado nesses casos. Aqui a gente tem o uso de on the school, on a bus, on a train, on a plane, on a ship, on the first floor, on the way home, on the way to work, on the street. Aqui, pessoal, a ideia de meio de transporte, quando a gente está on, ainda você vai falar, mas espera aí, eu não estou sobre esses meios de transporte. Eu estou in, sim, mas nesse caso a gente vai trazer mais para essa ideia a função de quê? Que a gente está dentro desses veículos, né, do navio, do ônibus, do trem, porém a gente está sobre um assento deles. Então eu costumo pensar nisso para que a gente entenda a diferença de transportes públicos, por exemplo. É um local maior por dentro, então você, ainda que esteja dentro dele você também ocupa outro espaço, tá? Que você fica sobre ele. Então, eu costumo associar essa ideia de on para meios de transportes que carregam muitas pessoas com essa ideia de que, ainda que você esteja dentro dele, você está dentro dele ocupando um espaço, você está sobre alguma coisa, sobre um assento, tá? Sobre o piso dele, porque ele é como se fosse um lugar bem maior, tá bom? E aí, nós temos aqui também usos de in school, então dentro da escola, in the hospital, in the sky, in the world, in the newspaper, que é uma informação dentro do jornal, in this photograph, in your car. No carro a gente já vai usar in, porque dá a ideia de que a gente está dentro dele, ainda que seja dentro de uma, né, a gente esteja dentro dele sobre uma cadeira, mas a gente vai guardar mais a ideia de estar dentro de algo que é menor, tá? Então o in vai cumprir melhor essa função pra gente. In the middle of, no meio de, in the nice hotel. Aqui eu mostro para vocês que quando se trata de um hotel agradável, por exemplo, algo específico, eu quero especificar que hotel eu estou, eu posso tanto usar o at, né, para dizer que eu estou num local específico, quanto posso dizer que eu estou dentro dele. Então eu posso usar tanto o at quanto o in. Tudo bem? Então, para fechar, eu estou pedindo que vocês façam essa atividade com relação a essa mensagem, tá? Whatever is bringing you down, get rid of it. You don't need that negativity in your life. Então, não importa o que está deixando você para baixo, se livre disso. Você não precisa dessa negatividade em sua vida. Então, o in aí significando o em sua vida, tá? Em. E eu peço que vocês leiam a mensagem, a tradução, analise o uso da preposição in nesse contexto e faça um pequeno comentário por escrito, tudo bem? Esse in aí, com relação a tempo, a espaço e com relação ao tempo e espaço, o que ele está indicando especificamente para a gente? Tudo bem?